Na astrologia tradicional, existe uma classificação para os planetas entre benefício e malefício. Mas será que isso tem relação propriamente com o julgamento moral? Ou será que existe um fundamento astrológico, astronômico, que possa nos embasar para compreender essa ideia? É sobre isso que eu vou conversar com vocês nesse vídeo e tentar aqui desmistificar um pouco a ideia para a qual alguns torcem muito o nariz, principalmente para o tema do malefício. Não vejo ninguém reclamando de Vênus ser um pequeno benéfico e Júpiter um grande benéfico. Então me acompanhem aqui até o final para a gente conversar um pouco mais sobre esse tema. Aproveita o momento, se inscreva no canal, curta o vídeo, deixe seu comentário. Se puderem arrastar e comentar e dar um like no vídeo, eu agradeço muito, muito mesmo. E convido você que gosta de astrologia para ser um membro aqui do canal. Lembre que eu sempre trabalho aqui com visão tradicional da astrologia. Ou se você preferir um curso de astrologia tradicional, tem na plataforma EAD alguns. É aprenderastrologia.com.br. E vamos conversar sobre esse assunto. Primeiro de tudo, eu disse para vocês que algumas pessoas torcem o nariz. Vejo mesmo, assim, no meu canal aqui mesmo, já recebi ao longo desses anos muitos comentários com pessoas, Raf, Saturno não é maléfico, não existe planeta maléfico. Mas eu vejo isso como uma falta de estrutura e de conhecimento da astrologia. Vamos por partes. A ideia do benefício e malefício em termos de conceito e de experiência de vida é para explicar como certos acontecimentos, bons ou não bons, fáceis ou difíceis, são identificados em uma carta astrológica. Puramente para isso, tá? Não há um julgamento moral para se formar uma ideia de benefício ou malefício, puramente. Então, precisamos estabelecer quais são os recursos da carta, quais são os pontos de uma carta que vão representar as coisas fáceis e as coisas difíceis. Outro ponto importante é entendermos que, mesmo numa experiência, numa leitura de uma carta natal, nós vemos ali o mundo do nativo, a vida do nativo se desenrolando, e muitos eventos, circunstâncias, situações, experiências que o nativo vive estão mesmo muito além das possibilidades de atitude dele, como ocorrências de assuntos que não dependem de nós. Por exemplo, nós passamos por uma alguns anos atrás, a pandemia, por exemplo, que acabou gerando uma série de movimentos no entorno, no mundo ao nosso redor, sem mesmo a nossa participação pessoal. Nós entramos no meio, vivemos experiências, mas muito se desenrolou sem que a gente desse uma opinião nossa, por exemplo, ou uma atitude, ou assinasse um papel, alguma coisa, ou seja, o evento em si, ele se desenrolou a partir de uma circunstância global e teve uma repercussão na sua vida pessoal, para algumas pessoas mais, para outras menos. Teve gente que não sentiu nada, não percebeu, passou por esse momento batida e teve pouco movimento na vida. E isso a gente precisa explicar de alguma forma na astrologia. Então, a ideia de você ter explicação, ter uma referência para os planetas entre benéficos e maléficos é justamente para a gente conseguir associar a vida, né, ao movimento que a vida toma. O ponto base é esse. Mas qual é o fundamento que se tem astrológico e astronômico para essa ideia, né? Bom, a gente precisa ter em mente, vocês que estão me acompanhando aqui, já ouviram falar nos últimos vídeos sobre a teoria das esferas. A astrologia é constituída fortemente com base nessa teoria. A teoria das esferas explicava como o mundo funcionava na época em que a astrologia começou a ser desenvolvida, principalmente a nossa astrologia ocidental, seja ela tradicional ou moderna. Então, você precisa saber que o que baseia a astrologia que você pratica é a teoria das esferas. Na teoria das esferas, é como se a Terra estivesse no centro e os planetas, né, ficam ao redor em esferas concêntricas. Imagina o universo que é constituído pela Terra, e aí a gente tem a esfera sublunar, a esfera lunar, a esfera de Mercúrio, de Vênus, a do Sol, de Marte, Júpiter e Saturno, tá? Planetas visíveis, e depois disso a esfera do firmamento, onde ali se tem as estrelas fixas, os outros elementos ali, o movimento, né, diário ali que a gente chama hoje de rotação. Isso é fundamental para a gente entender como que classificamos os planetas em termos das suas naturezas, principalmente, e como eles vão se modulando em termos dessas naturezas, que é o que vai dar o início, é o ponto de referência para a ideia do benefício ou malefício. Os planetas e os luminares, eles são classificados em dois tipos de natureza, uma que é mais ativa e outra que é mais receptiva. A mais ativa, ela vai do maior calor, do extremo calor, para a extrema frieza. Então, nesse extremo, né, ela vai tendo pontos de modulação.
E a característica passiva, a natureza passiva, é que vai da extrema secura para a extrema umidade. Da mesma forma, os planetas vão se modulando nessas características. Ao longo do ciclo planetário, no ciclo planetário, ele tem relação com o Sol, ele vai dinamizando essas naturezas. Tem momentos, por exemplo, que o Saturno que é frio e seco, tem momentos que ele está mais para o frio e para o seco, tem momentos que ele ganha um pouco mais de umidade. Ele vai modulando isso de acordo com o ciclo dele em torno do Sol. E assim acontece para todos os planetas, né? No caso da Lua, em torno da Terra, e a gente vê o ciclo da Lua em um mês passando pelas fases, e as fases vão modulando essa característica de natureza intrínseca da Lua. Então, esse é um ponto de referência. Quando a gente olha na teoria das esferas, e aí a gente tem Terra, Lua, Mercúrio, Vênus, Sol. Sol é a referência. Depois do Sol, a gente tem Marte, Júpiter e Saturno. A referência do Sol como um astro que é quente e seco modula, que é o que eu falei para vocês. O Sol dá a referência de ciclo para os planetas, né? Na essência pura dos planetas, quanto mais ele estiver perto do Sol, mais calor ele vai ganhar. Que é o caso, por exemplo, dos planetas que estão depois. Por exemplo, Marte, que na natureza dele ele é quente e seco, pelo fato de, na teoria das esferas, ele estar próximo do Sol, ele acentua tanto o calor como a secura. E aí ele fica excessivamente quente e excessivamente seco. Por isso que ele é associado como um planeta maléfico. E aí, conforme vai avançando, se estiver lá no extremo de muita distância do Sol, ele ganha uma perspectiva maléfica, que é o caso de Saturno, que é frio e seco, e como ele está muito distante do Sol, ele é super frio e super seco. Por isso que ele é um planeta associado a menos vitalidade. Por isso ele acabou assumindo uma função de grande maléfico. E Júpiter, que não está nem tão perto e nem tão longe, tem uma característica moderada de fertilidade, de coisas boas. É o mediador entre os dois maléficos, né? Em termos da esfera vem Marte, Júpiter e depois Saturno. Então ele faz essa função mediadora. Inclusive essa ideia de Júpiter ser um legislador, de ter uma relação com a justiça, com o equilíbrio, vem exatamente dessa posição que Júpiter tinha na teoria das esferas. Ele acaba assumindo a função de o grande benéfico. Para os astros que estão antes do Sol, e aí a gente tem Vênus e tem o Mercúrio, eles têm Vênus, né, que tem uma natureza fria e úmida, ou alguns astrólogos colocam quente e úmida, ela já não tem como eles são planetas inferiores, e o ciclo dele em relação ao Sol é um pouquinho diferente dos planetas superiores, né? Eles vão modulando essa característica com menos impacto. Mas Vênus associada a uma função já de benefício, porque o calor do Sol modula a característica dela, o calor e a secura do Sol, vão modulando a característica de umidade de Vênus, ou da frieza do calor, dependendo do astrólogo, e o Mercúrio é muito neutro, né? O Mercúrio, ele se modula muito de acordo com os planetas com quem ele está em aspecto, né? Mas o impacto maior, assim, para a associação do grande benéfico e o grande maléfico é em relação ao Sol. E a Lua, como eu disse para vocês, ela modula a característica dela de natureza de acordo com as fases. E por isso, mesmo a Lua e o Sol, que são luminares, tem momentos que eles têm um perfil mais benéfico e outros momentos que eles têm um perfil maléfico. Por exemplo, o Sol, quando ele está muito próximo de um planeta e o planeta está combusto, sim, não está sendo visível no céu, está nascendo no céu durante o dia, ele assume uma função um pouco mais maléfica, porque ele está ocultando um planeta. No período medieval, por exemplo, eles falavam, ele está queimando o planeta, né? Porque o Sol tem a natureza quente e seca, se ele fica próximo do planeta, ele vai acentuar calor e secura para o planeta, independente de qual planeta for. E um planeta em combustão, ele está num ponto de debilidade, então o Sol fica maléfico para esse planeta. A Lua, ela tende a ser mais benéfica quando ela está aumentando a visibilidade dela no céu, desde a fase nova até a fase cheia. E quando ela está caindo depois da fase cheia, passando pela minguante, até chegar a outro ponto de fase nova, ela assume uma função de malefício, porque ela está saindo do ponto máximo de visibilidade e vai começar a ser oculta. Na astrologia, o que garante poder, o que dá poder para os planetas é a questão da visibilidade e luminosidade, que tem tudo a ver com a teoria das esferas, que tem tudo a ver com o ciclo dos planetas em torno do Sol, em referência ao Sol. Então, a gente sabe que tem os planetas que ficam melhor em condição oriental, antes do Sol, outros que ficam melhor ocidentais, depois do Sol, por exemplo.
E isso tudo é uma base fundamental. Eu nem vou entrar muito em detalhe, mas trouxe mais para vocês entenderem como isso funciona em termos da associação com benefício e malefício, tá? Então, existe um fundamento. Ponto base aqui que vocês têm que ter em mente é que a ideia do benefício e malefício não é um julgamento moral que a gente usa na astrologia só para caracterizar se alguém é bom, se alguém não é bom. Não é só isso, tem um fundamento astrológico e astronômico, certo? Eu acho que isso aqui é a referência que diz que sim, existe em planetas, existe benefício e malefício. Precisamos explicar os acontecimentos da vida que não são tão bons pelos planetas maléficos e os que são muito bons, alegres, né, amorosos, pacíficos, pela natureza mais benéfica. E aí a gente tem essa referência. Bom, então, no ponto final dessa configuração, a gente tem que Marte é um pequeno maléfico, Saturno é um grande maléfico, Vênus é um pequeno benéfico e Júpiter é um grande benéfico, enquanto o Mercúrio é bastante neutro e o Sol e a Lua são luminares que vão modular as suas características de benefício e malefício de maneiras diferentes, como eu falei para vocês, né? Então, ponto importante. Agora, isso a gente associa essas ideias de benefício e malefício à natureza básica dos planetas, à característica intrínseca dos planetas, seus significados naturais. Em uma carta astrológica, de qualquer ramo que for, natal, horária, eletiva, mundana, essas naturezas básicas dos planetas, esses temas naturais, eles se modulam, eles vão encontrando caminhos diferentes. Então, cada carta é um universo particular. E isso vai ganhando vai ganhando um tônus diferente, é outra coisa. Então, quando a gente fala Saturno é um grande maléfico, Marte é um pequeno maléfico, estamos falando de características naturais, de significados puros, tá? Numa carta, isso ganha uma nuance diferente, porque os planetas modulam sua natureza de benefício e malefício. Então, para você saber, por exemplo, o que significa um planeta benéfico, um planeta maléfico na sua carta, você precisa entender o que é um planeta forte e um planeta fraco, pela condição essencial, posição dele por signo, que é a condição celeste, e pelas condições acidentais, posição por causa, direção do movimento, se ele está direto, se ele está retrógrado, por exemplo, né? Se ele está próximo do Sol, se ele está longe do Sol, se ele está com uma velocidade boa, se ele está abaixo da velocidade, e os aspectos que ele vai ter com os demais planetas, né? Se os aspectos são fáceis, os aspectos são difíceis, tá? Então, tudo isso, e eu até falei para vocês, na seção de membros, eu já fiz 2 vídeos que falam dos passos, né, que modulam, que você tem que analisar um planeta para saber se ele está forte ou está fraco na carta. O Porfírio tinha 11, mas outros astrólogos têm muito mais configurações. Então, desde você analisar qual é a posição que ele está por signo, se ele tem dignidade essencial, se ele não tem, ele está direto ou ele está retrógrado, ele está em aspectos bons com os benéficos, ou aspectos ruins com os maléficos, ou no meio termo. E por aí vai. Tem uma sequência aí de observações que é necessário fazer para você entender se o planeta está forte ou está fraco. Quando a gente pensa, então, em potencial de benefício e malefício, a força de um planeta em uma determinada carta é fundamental. Porque um planeta que estiver forte, mesmo Saturno e Marte, que nas suas naturezas, né, que nos seus significados puros são maléficos, eles podem ter um papel muito grande de defesa, por exemplo, tá? Sempre que um planeta estiver forte, ele tem domínio sobre o que ele faz na carta, o que ele representa na carta. Então, ele age de maneira contundente. Por exemplo, se você tiver Marte e Saturno em uma casa angular, ele está muito forte, ele te protege de todo o mal. Mesmo em uma casa cadente, como a casa 6, a casa 12. Porque mesmo que não sejam casas de muita evidência, se o planeta estiver forte e essas casas também têm temas difíceis, isso significa que esses planetas têm força de proteção. Eles estão segurando a onda ali fortemente. É lógico que eles não vão gerar prosperidade, abundância e alegria, porque não são temas naturais deles. Mas eles estão muito bem, muito fortes, né? Enquanto os benéficos da mesma forma. Se você tem um benéfico forte, Vênus e Júpiter muito fortes na carta, em domicílio, no ponto de exaltação, estão em movimento direto, por exemplo, não estão combustos pelo Sol, estão super fortes. Eles têm um potencial gerador de coisas boas, porque eles têm temas fáceis, né? Vênus, alegria, prazer, satisfação, amor, harmonia. E Júpiter, a prosperidade, a pacificação, o senso da justiça, o aprendizado, o avanço das coisas. E isso é garantido porque eles vão estar fortes.
E se eles estiverem em uma casa angular, eles estão promovendo isso com muita evidência, assim, né? Estão borbulhando ali no seu mapa de coisas boas. Mas se eles, conforme eles vão descendo, né? Se tiver uma casa ascendente, isso diminui. Se eles tiverem uma casa cadente, diminui mais. Então, mesmo um planeta muito forte, benéfico, por exemplo, em uma casa cadente, ele não está com potencial muito de gerar grandes coisas, mas ele está num potencial protetor, está num potencial que não vai garantir que você viva mal, assim, ele vai te deixar sempre muito bem, vai deixar uma situação equilibrada. Daí, lógico que depois disso a gente tem cada particularidade aí, né? Muitas particularidades das cartas que vão modulando ainda mais essa característica. Então, o ponto principal é você saber se o planeta está forte ou está fraco, e não propriamente só o tema básico do planeta, porque em natureza básica, em significado básico, Marte e Saturno são maléficos, mas eles podem agir numa carta de forma muito benéfica, muito protetores, muito construtores, assim, defendem bem. Por exemplo, é ótimo você ter Marte exaltado, por exemplo, para um significado de saúde, porque ele está defendendo ali, seu sistema imunológico está fortíssimo, por exemplo, né? E isso eu acho que é um ponto fundamental para esclarecer um pouco essa ideia, porque eu vejo que muitas pessoas torcem o nariz, principalmente para a ideia do malefício. Como eu falei para vocês, eu não vejo ninguém reclamando que Vênus é pequeno benéfico e Júpiter é o grande benéfico. Aliás, quando Júpiter ingressou em Câncer agora na exaltação, muitos astrólogos, até de linha moderna, colocaram nos seus vídeos o título grande benéfico, exaltado, né, coisas assim. Eu vejo muitas pessoas torcendo o nariz pelo fato do malefício de Saturno e de Marte. E isso é um preconceito astrológico, né? Tem que ser desfeito. Porque temas difíceis na vida existem, gente. Quem que vive uma vida assim, sem passar por nada muito difícil? Isso precisa ser explicado de alguma maneira. Mas como eu falei para vocês, mesmo os maléficos podem ter bons momentos na carta. Então, usa sempre essa regra para você entender se o maléfico, Marte e Saturno, estão mais para benéficos ou mais para maléficos. Porque o que acontece com Marte e Saturno é que quanto menos poder eles têm, força, proeminência, mais fraco eles estão. E aí sim o malefício fica mais evidente. O malefício são os temas difíceis da vida, não é que o planeta está causando, né? A astrologia é uma linguagem e ele está refletindo, né? Como a vida está se desenrolando. E olha, aqui é um ponto fundamental que vocês precisam muito ter clareza. Nós usamos sim na astrologia tradicional uma reflexão sobre comportamento do nativo. Existem muitos significadores, né? Tem até o Senhor das Maneiras, que o Lilly calcula, né? O William Lilly traz para a gente aquele protocolo, as maneiras do nativo, o jeito de ser, essa questão comportamental é abordada na astrologia desde ali do período helenístico. Não podemos deixar de fora que a astrologia é um tipo de estudo preditivo, é um recurso de linguagem que a gente usa para prever como a vida vai se desenrolar. Não só para entender como o nativo é, mas como a vida é. E aí como a vida vai se desenrolando, né? Porque não existe um nativo sozinho, solto em termos de comportamento. Ele aplica o seu conhecimento, a sua experiência, o seu comportamento para desenrolar as questões da vida. Então não existe uma vida sem nativo e nem um nativo sem vida, né? E por isso a gente trabalha com esses dois enfoques na astrologia tradicional. Eu sei que tem vertentes mais psicológicas da astrologia, que entram um pouco mais a fundo e tal, mas não podemos negar, gente, nunca isso, porque a astrologia ela nasce de fundamento preditivo, tá? Isso é o ponto básico da astrologia, mesmo para quem torce o nariz. Hoje você pratica uma astrologia mais psicológica. A astrologia não nasceu da psicologia. A psicologia veio ser construída bem depois que a astrologia já existia. A astrologia existia para se explicar como a vida se desenrolava, e não puramente, como eu falei para vocês, não sozinha uma vida se desenrolando, mas o nativo tomando atitudes, né? Isso pensando no fator da astrologia natal, mas o reflexo astrológico é entender como a vida no mundo da Terra se desenrola, às vezes num contexto coletivo, na astrologia mundial, às vezes num contexto mais próximo, astrologia natal, horária, eletiva, né? Que é quando a própria pessoa consulente está ali representado nas experiências da carta, né? E é isso, tá, gente? Isso que eu queria trazer para vocês. Então, só desmistificando, Marte e Saturno são maléficos, mas eles não estão sempre na carta representando problemas que você vai ter. Dependendo das condições que eles tiverem na carta, eles podem mais significar proteção, seriedade,
sustentação, construção, né? Uma coisa mais sólida mesmo, né? Uma estrutura. Enquanto os benéficos também não estão sempre em um ponto de representar grandes benefícios nas cartas. Quanto mais forte eles estiverem, mais eles vão indicar coisas boas da vida. Quanto mais fraco, menos coisas boas. Não que eles causem o mal, mas eles não estão em condição de gerar grandes coisas. Então, acho que a referência benefício e malefício tem que ser entendida num sentido de força e posição, né, das condições essenciais e acidentais que os planetas têm nas cartas, tá? Pode parecer um pouco técnico para quem está começando a estudar astrologia, mas é para explicar o fundamento mesmo, né? E a astrologia é isso, tá, gente? Mesmo, principalmente a natal, né? Mesmo muito complexa, cheia de recursos ali, e não é uma referência única que a gente fala aqui no canal do YouTube, e você aprenda tudo que aquilo representa. Cada carta é um universo particular, tá bom? Mas, assim, para a gente fechar aqui o vídeo, quero deixar claro que precisamos ser sinceros com o que a vida representa. E problemas e facilidades, alegrias e tristezas são visíveis nas vidas de todas as pessoas. Então, a gente precisa refletir isso de alguma forma na carta. Não negligencie isso, não feche os olhos, porque isso empobrece a leitura astrológica. Eu agradeço a você que assistiu o vídeo até o final e até o nosso próximo vídeo. Então, até mais.